Olá, irmãos. Bom dia a todos. Que vocês estejam bem nesse dia. Hoje, dia 24 de maio de 2020. Nós vamos dar início, então, ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus no Salmo de número 62, versículo 1, diz o seguinte: Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Amém. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos com muita saudade de todos vocês. Mas vamos aproveitar essa tecnologia para nos aproximarmos, que você sinta-se encorajado e estimulado para gravar o seu vídeo também. Escolha 3 famílias, tá bom? Então hoje nós estamos aqui para dizer que estamos com muita saudade do seu Cláudio, da dona Nilze. Eu estou com bastante saudade do Heitor, para que se for da vontade de Deus a gente possa voltar logo para a igreja e jogar bola juntos, contar piadas e coisas do tipo. Nós também estamos com muita saudade da dona Júlia, da Sueli. Oi, Sueli, tudo bem? E da dona Clédia, aquela que toca piano. Isso, então essas foram as nossas 3 famílias escolhidas, tá bom? E nós vamos orar então por essas 3 famílias agora. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida do seu Cláudio, da dona Nilze, do Heitor. Coloca a tua mão sobre a vida dessa família, Pai. Que o teu amor, a tua paz, a alegria esteja reinando naquele lar. Senhor, também colocamos a vida da dona Júlia, da Sueli, dos seus filhos, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor também esteja habitando no coração delas, Senhor, esteja trazendo alegria ao coração delas e trazendo paciência nesse momento de confinamento, Pai. Também para a dona Cleide, Pai, sabemos que é difícil ficar em casa, mas que o Senhor traga tranquilidade ao coração dela, abençoe também os seus familiares, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau. Tchau. A partir de hoje, como vocês puderam acabar de ver aí, nós iremos colocar alguns vídeos no nosso culto, vídeo das famílias, ou seja, a nossa ideia é que você participe, você como membro da IPI da Vila Sônia, ou seja, você junte a sua família, grave um vídeo, pense em 3 famílias. E aí você vai gravar um vídeo junto com a sua família, fazendo uma saudação para a igreja, e fazendo uma saudação especial a essas 3 famílias e orando por essas 3 famílias, né? Então essa é a nossa ideia, para que haja aí uma interação, uma lembrança e para a gente poder também ver as pessoas, né? Nós não estamos juntos, não estamos nos reunindo fisicamente, então vamos aproveitar a tecnologia, né? E vamos fazer os nossos encontros, digamos, virtuais. Então fica aí o nosso convite para você, tá bom? Faça isso, mande o seu vídeo, pode mandar para mim, que daí nós vamos inserindo cada domingo, nós vamos colocar de 2 a 3 vídeos durante o culto, ok? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo então. Vamos então agora cantar o hino de número 37, o hino de nosso CTP número 37, Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte
deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Olá, pessoal. Estamos com saudades de todos da igreja. Estamos aqui para mandar um recadinho aí para todos. Nós queremos orar pela vida e pela família da Mirna e do Daniel, que agora tem a Rafa em casa também, pela Kívio, Eliezer, Eliel e também o bebezinho que está aí chegando, e pela Paula e o Éder. Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada porque, apesar de não estarmos presentes fisicamente, o Senhor é igreja conosco e com os nossos amigos, e eu gostaria de pedir que o Senhor esteja abençoando a vida e a família do Daniel e da Mirna, da Kive e do Eliezer, e da Paula e do Éder. Que apesar de nós estarmos longe, eles estão nos nossos pensamentos, nas nossas orações, e que o Senhor esteja com eles, Pai, alegrando e renovando o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Abra sua Bíblia agora, se você tiver oportunidade, senão você acompanha aí pela tela. Nós iremos fazer a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 8, dos versos 1 ao 20. Deuteronômio 8, de 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos,
os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis. Porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Palavras do nosso Deus para a nossa edificação nesse dia. Vamos agora ter um momento de contrição, momento onde nós podemos elevar os nossos pensamentos a Deus e confessar os nossos pecados. A palavra de Deus no Salmo 32, versículo 5, na parte A do versículo, diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Então, agora aproveite este momento, teremos um cântico nesse sentido e você esteja diante de Deus, colocando a sua vida e confessando a Ele os seus pecados. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdida estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Oh, ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Oremos então em confissão. Pai,
nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. Eu me junto com os meus irmãos e amigos que estão assistindo e agora nós colocamos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes que muitas vezes desagradam ao Senhor, os nossos erros, Pai, as nossas falhas, muitas coisas que nós, como o apóstolo Paulo diz, não queremos fazer, mas fazemos. Perdoa-nos, Senhor. Esse é o nosso pedido agora diante de Ti. A Tua palavra nos ordena a confessarmos os nossos pecados, confessarmos diante de Ti os nossos erros, as nossas falhas, porque o Senhor nos ouve e o Senhor nos perdoa. Muito obrigado por isso, Paizinho. Obrigado porque podemos nos achegar a Ti. Obrigado porque temos um advogado, Jesus Cristo, um mediador entre nós e o Senhor. E através dele, em nome dele, nós pedimos, Pai, perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos distantes, né, fisicamente, mas como a gente tem dito, a igreja continua. A igreja continua atuante, continua viva. A igreja continua aqui na minha casa e aí na sua casa. E isso faz com que os nossos compromissos também financeiros continuem, né? Nós temos mantido as nossas contas em dia, graças a Deus, né? Nossos dízimos e ofertas têm sido suficientes graças à fidelidade de vocês que têm mantido as suas contribuições, e com isso nós temos conseguido manter as nossas contas 100% em dia. Nossos missionários, nossos pastores, enfim, todas as contas estão em dia graças a Deus, que tem colocado no seu coração esse desejo de contribuir com a obra do Senhor, porque a obra é dele, não é nossa. E nós então queremos agora pedir, né, que você continue assim. Aí está o número da conta, os dados da conta da nossa igreja, e se você puder, faça uma transferência, um depósito, né? Ou então entre em contato com o presbítero Carlos, tesoureiro, para que você continue mantendo a sua adoração, o seu louvor a Deus também com as suas contribuições. E desde já nós agradecemos por isso. Também temos a nossa ação emergencial que temos feito através do Ministério de Ação Social e Diaconia para arrecadar alimentos, arrecadar quantias, para atender as famílias em situação de emergência, né, nesse momento aí de pandemia. Temos atendido muitas famílias, graças a Deus. Então, vamos continuar também sendo generosos. Amém? Vamos então ouvir alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Cara em teu coração.
estarmos reunidos, te adorando, te louvando. Obrigado, Senhor, porque embora estejamos vivendo uma situação tão singular, uma situação nunca vivida antes, nós podemos sentir a Tua boa mão cuidando de nós, nos acolhendo, nos dando calma, nos dando paz, ó Pai. Agradecemos pela Tua infinita bondade e misericórdia para conosco. Agradecemos em especial agora pelos dízimos e ofertas que têm sido levantados pelos nossos membros. Obrigado porque nós não temos sido desamparados, a igreja tem conseguido honrar, Senhor, com os seus compromissos. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado todos os membros, ó Pai. Sê com aqueles que por qualquer motivo não podem ofertar, ó Pai. Conforta os seus corações, esteja com eles e que em breve, Senhor, eles possam se juntar a nós. Que estas quantias sejam usadas única e exclusivamente no Teu reino, ó Pai, com sabedoria, para o crescimento do Teu reino. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Podemos estar juntos através desse vídeo, então isso me deixa feliz, saber que eu posso mandar um abraço fraternal a todos os irmãos. E hoje eu quero orar pela Sueli, pela Dona Júlia. Gostaria também de que Deus esteja as abençoando com saúde, com alegria, com paciência, para que esse período de pandemia passe rápido. E que Deus esteja também abençoando a Dona Paulina com a Malu e o Miguel, que naquele lar possa ter harmonia, tranquilidade e paz. E gostaria também de orar pela Dona Anésia, pelo seu esposo, a Yara, suas irmãs. Então, nesse instante, eu peço que vocês me acompanhem nisso. Querido Pai que está no céu, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, de saúde que o Senhor nos concede. Especialmente, Senhor, nesse instante, eu gostaria que o Senhor estivesse olhando com o seu olhar amoroso, misericordioso, pelas vidas das famílias que eu vou mencionar. É a Dona Júlia com a Sueli, que o Senhor esteja, Senhor, naquele lar, fortalecendo cada vez mais a fé delas e principalmente, Senhor, dando paciência para que esse período de pandemia seja encarado de uma forma diferente, que possa ser aproveitado todo esse tempo para que nós possamos estar em contato contigo através da sua palavra, da oração e do louvor. Senhor, esteja também com a Dona Paulina, com a Malu, com o Miguel, que a harmonia possa reinar naquele lar, através da sua palavra, através do seu amor. Senhor Jesus, abençoa-os e cuida, Senhor, da saúde da Dona Paulina especialmente. Eu te peço também pela família da Dona Anésia, do seu esposo, da Yara, das suas irmãs. Atende, Senhor, as necessidades naquele lar e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Esteja conosco, Senhor, a partir de agora, durante o culto, ou então, Senhor, esteja conosco assim durante todo este tempo, porque nós necessitamos de Ti. Te agradecemos pela vida, pela saúde. Peço, Senhor, uma bênção especial pela minha família, os que estão distantes, os que estão aqui pertinho. Em nome de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos na série de mensagens O Cuidado Divino em Meio às Incertezas. Eu quero convidar você para nós irmos para a segunda mensagem dessa série nesta manhã. Na semana passada nós falamos sobre quem cuida de você em meio às incertezas. A partir da história de José do Egito, a gente pôde perceber como Deus cuida de cada um de nós em meio a tempos de absoluta incerteza e escassez. E o convite do Senhor para que, de fato, Ele seja aquele que cuida de nós. Agora, nesse domingo, eu quero convidar você, a partir do texto bíblico, a refletir sobre cuidar de si mesmo. Se Deus é aquele que cuida de nós, Ele também nos responsabiliza pelo cuidado de nós mesmos. E eu quero começar lembrando de uma
de uma situação que eu mesmo passei. Há 4 anos atrás eu comecei uma caminhada com alguns pastores e eu fui convidado para participar de um retiro de espiritualidade, um retiro para pastores e missionários. O que eu não sabia é que a primeira atividade de todas as manhãs naquele retiro era uma caminhada contemplativa, né? E nós andávamos por caminhos absolutamente irregulares. Assim como é a nossa vida, ela não desfila por caminhos planos o tempo todo. Mas foi nesse retiro que Deus falou particularmente comigo. Cuide de si mesmo. Além das caminhadas como exercício espiritual, aquele retiro propunha que os pastores e missionários experimentassem outras disciplinas espirituais acerca do cuidado consigo mesmo. Por exemplo, nós tínhamos tempo de silêncio, nós tínhamos tempo de descanso, nós tínhamos também uma alimentação saudável para a gente reequilibrar o nosso tempo. Tínhamos tempo também de leitura da Bíblia e de oração, de estudo e meditação. Portanto, foram 4 dias em que eu pude ouvir claramente Deus dizendo: cuide de si mesmo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Sua mente pode focar em mim, todo o seu ser pode conectar-se comigo. Quando eu retornei para casa, irmãos e irmãs, eu pude perceber que em meio às minhas rotinas, como aquelas mudanças seriam difíceis de serem colocadas em prática. Mas ano após ano, semana após semanas, avançando e às vezes retrocedendo, eu pude experimentar um maior equilíbrio na minha vida. Eu, juntamente com a minha esposa. E eu pude perceber então que essa escolha de cuidar de si mesmo, ela precisa ser fruto de uma longa obediência na mesma direção. Parafraseando aqui o autor Eugene Peterson no seu livro com o mesmo nome. E vocês, irmãos e amigos, o chamado para cuidar de si mesmo provoca que tipo de reações em você? Talvez você pense, já vem mais uma daquelas cobranças. Você se sente culpado? Você se sente como se alguém tivesse querendo colocar um peso a mais em cima de você, além de todas as responsabilidades que você já tem? Ou você estaria disposta a refletir sobre que tipo de benefícios você e eu deixamos de aproveitar com uma vida sem margem? Deixe-me explicar o que quer dizer uma vida sem margem. E aqui eu pego o livro do Richardson, com o mesmo nome, Margem, que ele diz algo muito simples. Margem é o espaço situado no contorno de uma página no qual não há nenhum texto. Se as palavras se estendessem acima e abaixo e também nos limites das laterais daquela folha, não haveria, portanto, margem alguma. Richard vê alguma semelhança em nossa vida. Nós acrescentamos tanta coisa em nossa agenda que não temos nenhuma margem, diz ele, nenhum espaço para o lazer, para o descanso, para Deus, para a nossa família e para a nossa saúde. Richard descreve a diferença entre viver com e sem margem da seguinte forma: as condições da vida moderna fazem desaparecer as margens. Viver sem margem é chegar 30 minutos atrasado ao consultório médico, porque você se atrasou 20 minutos no mercado. Porque chegou 10 minutos atrasado ao levar os filhos à escola. Porque a gasolina do carro acabou 2 quarteirões antes do posto de gasolina e você tinha esquecido a carteira em casa. Viver com margem, por outro lado, é ter fôlego de sobra para chegar ao topo de uma escada. Dinheiro de sobra ao chegar ao final do mês.
e sanidade de sobra ao chegar ao final da adolescência. Queridos, diz Richard, viver sem margem é não ter tempo para terminar o livro que você está lendo sob pressão. Viver com margem é ter tempo para ler o mesmo livro 2 vezes. Onde você se encontra nessas narrativas? Saiba que Deus está chamando você para cuidar de si mesmo. E o maior cuidado de Deus sobre você e sobre mim é o fato de que Ele mesmo já se dispôs a cuidar de nós por amor. Eu quero convidar você para a gente ler 2 textos bíblicos para apoiar a nossa reflexão nessa manhã. O primeiro texto bíblico está em Êxodo, capítulo 20, verso de número 8. Apenas o verso de número 8. E o segundo texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Portanto, leiamos o texto de Êxodo, capítulo 20, verso de número 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ilumine nesta hora, ilumine a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa calar todos os ruídos da nossa alma, que o Senhor possa, ó Deus, ter acesso ao nosso coração nessa manhã por meio da Tua palavra e por meio dessa reflexão, por meio dessa palavra, ó Deus, que tem o objetivo de glorificar, ó Deus, e de proclamar o Teu nome. Pai, que assim o Senhor receba a honra, a glória e o louvor. Amém. Queridos, por que afinal devemos dar importância ao chamado para cuidar de si mesmo? Cuidar de si mesmo é um chamado para a liberdade, guarde isso. Cuidar de si mesmo é um chamado para a liberdade. A liberdade que Deus cuide de nós é encontrada no descanso. Veja que a boa notícia da palavra de Deus nessa manhã, para nós, é o fato de que cuidar de nós mesmos implica, principalmente, deixar que Deus cuide de nós. Uma parcela de como Deus cuida de nós ocorre por Ele esconder-se de nós. Como assim, pastor? Sim, uma parcela grande da maneira como Deus cuida de nós é o fato de que Ele se esconde de nós. Deus valoriza nossa liberdade e não nos força a amá-lo ou obedecê-lo. Deus permanece invisível a nós. Se quisermos nos conscientizarmos da presença de Deus, teremos que buscá-lo. Se quisermos nos conscientizar disso, teremos que buscá-lo intencionalmente, a presença do Senhor. E o primeiro passo para cuidarmos de nós mesmos é exatamente isso, buscarmos a presença do Senhor. Afinal, como essa história começou e como ela se desenvolveu e chegou até nós? O texto bíblico que lemos nessa manhã, no livro do Êxodo, no capítulo 20, verso de número 8, é um mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Interessante que esse mandamento diz para a gente lembrar. Lembra-te. Isto porque algo havia sido esquecido pelo povo de Israel. Na criação, o livro do Gênesis, no capítulo 2, no verso de número 3, diz que Deus abençoou o 7º dia e o santificou porque nele descansou. Aqui nós temos o convite de Deus,
O convite de Deus é para que a gente trabalhe e também, a semelhança dele, descanse. Toda a criação é chamada a produzir no seu tempo, mas também a descansar no seu tempo. O homem do campo, o agricultor, ele recebeu esse mandamento de Deus, então ele planta por alguns anos naquela terra e depois ele deixa a terra descansar para que ela se recomponha para a próxima plantação e colheita. Então ele vai revezando, ele vai alternando os espaços que ele tem para fazer plantação, colheita, descanso, plantação, colheita e descanso. Agora, veja só, o trabalho que deveria ser uma realização para a humanidade tornou-se não apenas uma fonte de realização, mas a gente poderia dizer um próprio ídolo tomando o lugar de Deus. Após a queda e o pecado, a relação de Deus a relação do ser humano, com Deus e com o trabalho e todas as outras coisas foram absolutamente afetadas, prejudicadas. E esse distanciamento do homem, do ser humano, de Deus, atinge o ponto alto quando o povo de Israel, o povo de Deus, é levado para o Egito como escravos. E ali, queridos irmãos e irmãs, não havia mais liberdade. Não havia liberdade para observar os mandamentos de Deus, ter prazer nele, desfrutar da sua presença e adorá-lo e glorificá-lo para sempre. A rotina do povo de Israel no Egito era trabalho, trabalho e trabalho. E com o passar do tempo, aquele povo se sentiu tão esmagado, tão sufocado na sua rotina de vida, que eles começaram a clamar a Deus por libertação. Eles começaram a clamar a Deus por libertação. E Deus ouve. Deus do céu ouviu o clamor do seu povo. Então, na verdade, queridos, a realidade da escravidão na vida do povo de Israel interrompeu aquilo que eles tinham de maior liberdade, que era de relacionar-se com Deus, de se integrar numa vida em que trabalho, adoração, deleite, todas as coisas estavam reunidas numa só. E é interessante que na leitura dos 10 mandamentos por Moisés, quando Deus tira o povo do Egito, portanto, quando Deus liberta o seu povo do Egito, Deus então vai estabelecendo um novo modo de vida, ou vai reestabelecendo os princípios que ele já havia dado ao seu povo. Então Moisés volta do Monte Sinai com 10 mandamentos, e vários deles são diretos e claros, como não matarás, não furtarás, mas sobre a lembrança do sábado, há 3 outros versos, o verso 9, 10 e 11 do capítulo 20 de Êxodo, para argumentar em favor da importância do homem, do povo de Israel, separá-lo, isto é, santificá-lo ao Senhor. Deus tinha que convencer o homem agora que ele deveria trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Ele deveria, nesse dia de descanso, não somente dar descanso para a terra, mas para os animais, para os servos, para os empregados, para as crianças, para a família, até a pessoa que cozinhava em casa deveria ter descanso naquele dia. Então veja só, o que significa o sábado? É importante a gente tomar a palavra no hebraico que significa Shabat. Shabat. Isso é mais do que o sábado no nosso calendário semanal. É o dia em que você reserva para descansar de todas as suas obras. Então não é guardar literalmente, como algumas denominações pregam, o sábado como hoje. É mais do que isso,
é a gente compreender que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Quando Jesus veio e inaugurou o reino de Deus, e na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados a orar: venha o teu reino. A vida cristã, queridos, então, se torna para nós um convite claro para vivermos no reino de Deus, dentro do reino de Deus. É interessante que isso quer dizer que há o reino de Deus, que já foi inaugurado, mas não se completou, mas nós podemos já viver nesse reino, e há o reino deste mundo. Cada reino possui o seu governo, possui princípios, possui ritmos e ordens específicas. No reino de Deus, o ponto alto é o descanso, que se traduz no chamado para cuidarmos de nós mesmos. Já no reino do mundo, que também possui governos, possui princípios, possui normas e ritmos próprios, o ponto alto é o chamado para o trabalho e a correria. Você já percebeu como nós vivemos num tempo em que as pessoas respondem à pergunta: como você está? Estou correndo, estou na correria. Não existe, portanto, aquele momento em que as pessoas dizem: olha, minha vida está tranquila, olha, minha vida está... Eu estou desfrutando da presença de Deus, estou desfrutando do trabalho, da família e de todas as coisas. Normalmente, a resposta é que nós estamos correndo. Portanto, isso muitas vezes significa dizer sem tempo para todas as outras coisas, inclusive Deus. Não existe aqui no reino do mundo, deste mundo, da sociedade pós-moderna, no século 21, a liberdade para conhecer a um Deus que nos ama e deseja que a gente abra um espaço na nossa existência para se relacionar com Ele. Não existe, portanto, essa liberdade para cuidar de nós mesmos. Mas o convite do Senhor é esse: compreenda o que a Escritura diz a respeito do Shabat. A pausa, o descanso, a alegria e a contemplação. O Shabat, portanto, irmãos, é a gente compreender que não é apenas um dia para não fazer nada. Significa que a pausa é um convite de Deus para a gente parar, aceitar os limites dados por Ele. O descanso é um chamado para a gente organizar o nosso dia em torno de coisas que nos dão prazer, que possam recobrar as nossas energias, preparar, quem sabe, a alimentação um dia antes, para que a pessoa que é responsável por cozinhar na casa também não tenha que trabalhar no dia do descanso. É um dia para que a imagem de Deus seja restabelecida em nós. No Shabat, há não somente o convite para a pausa, para o descanso, mas também para a alegria, para o rejubilar-se, né? Alegrar-se com tudo aquilo que os 6 dias de trabalho nos trouxe, né? Ou os 6 dias de trabalho também nos trouxe de pressão, de cansaço, mas também de bênção e de realização. É agradecer a Deus em família pelos 6 dias e pela provisão. E finalmente, um quarto elemento do Shabat é contemplar. Contemplar é meditar, é ter um tempo para a gente convidar o Senhor para a gente praticar a sua presença, para estar diante do Senhor intencionalmente e conscientemente, agradecer a Deus por toda a sua criação. E aí a criatividade vale muito a pena ser exercitada, né? A família pode pensar o que fazer junto, a família pode pensar o que pode construir junto nesse dia de descanso. Você já ouviu dizer ou falar sobre pessoas que alegam não terem tempo para Deus? Queridos, falta obediência ao princípio do Shabat.
A igreja, especialmente ocidental, distanciou-se muito desse princípio e, por vezes, tornou esse princípio numa regra opressora. E Jesus foi muito claro ao dizer aos fariseus que eles guardavam o sábado para tentarem mostrar que eles eram mais religiosos do que os outros, mas a sua vida interior estava como um sepulcro caiado. E Jesus rejeitou aquele tipo de regra artificial a um princípio dado por Deus. Esse, queridos, é um princípio que deve chegar para mim e para você na forma de um convite da graça, um convite de Deus, é um convite divino para uma vida saudável. Eu tenho certeza que a maioria de nós desejamos isso, mas por causa dessa sociedade que vive num outro ritmo, que não o ritmo do reino, nós muitas vezes não conseguimos observar isso. Esse chamado das Escrituras para cuidar de si mesmo, como um chamado para a liberdade, veja só, um chamado para a liberdade, você é livre para escolher cuidar de si mesmo ou não, receber os benefícios disso ou deixar de receber os benefícios de cuidar de si mesmo, de colocar-se numa relação com Deus. Mas alguém pode se perguntar, será que isso não traria muita confusão? Afinal, a nossa vida já está mais ou menos organizada dentro da bagunça, né? Para não dizer, a desorganização já se estabeleceu. Queridos, quem somos nós revela os limites para a liberdade de cuidar de si mesmo. Nós precisamos entender que nós não criamos a nós mesmos. A nossa existência não se deve a qualquer coisa que tenhamos feito. Quem somos nós para que Deus nos ame tanto assim? James Bryan Smith, ele escreveu que nós somos criaturas magníficas, criadas de modo assombrosamente maravilhoso, grandíssimas almas, compostas de material eterno que viverá muito além dos nossos corpos físicos em que habitamos. Quem somos nós e do que somos feitos sempre foi um mistério. A Bíblia refere-se a nós como tendo alma, espírito e corpo. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, aos cristãos que viviam na Tessalônica, na cidade de Tessalônica, no capítulo 5, no verso 23, o seguinte: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidar de si mesmo envolve, nas palavras de Paulo, sustentar os 3 aspectos de quem nós somos, né? Nós somos, portanto, espírito, alma e corpo. Somos seres espirituais, temos esses 3 aspectos, temos uma alma e habitamos um corpo. Deus nos fez responsáveis em cuidar desses 3 aspectos da vida. O primeiro aspecto que o Senhor nos chama a atenção nessa manhã é cuidar de si mesmo envolve cuidar do nosso espírito. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus conquistou a morte e tornou sua vida, vida essa eterna, disponível a todos os que o recebem. Nós fomos criados para conter em nós essa nova vida, para receber em nós essa nova vida, descrita como nascer de novo nas palavras do Evangelho de João. Esse novo nascimento, aliás, não entendido, não compreendido inicialmente por Nicodemos, requer alimentos e cuidados. Se quisermos crescer rumo à maturidade, irmãos e irmãs, nós devemos
prestar atenção a essa nova vida que nos foi dada. E, portanto, a oração é um meio dado por Deus para cuidarmos de nós mesmos. Na oração nós podemos entrar numa conversa com o Senhor. Na oração nós podemos derramar o nosso espírito diante do Senhor. Na oração nós podemos, inclusive, sem palavras, sermos tocados no nosso espírito. A palavra de Deus é um outro aspecto, é uma outra, outra ferramenta, é aquilo também que Deus colocou à disposição de nós para cuidarmos do nosso espírito. A palavra de Deus, o jejum, a meditação e a recepção dos sacramentos também são exercícios que fortalecem o nosso espírito. Cuidar do nosso espírito envolve atividades vividas de modo regular, né? Nem sempre a gente consegue regularidade na vida, mas a gente deve ter esse alvo. Muitas vezes nós começamos e interrompemos uma atividade como meio de nos alimentarmos de Cristo, a vida de Cristo dentro de nós. E esses hábitos, irmãos e irmãs, eles estão relacionados a essas atividades que alguns de vocês só realizavam no templo. Talvez muitos de nós fomos ensinados muito a respeito de ler a Bíblia, de cantar louvores, de orar, de meditar, de ter uma prática do silêncio no templo, na liturgia. E talvez você esteja se sentindo muito perdido nesses dias em que a gente não se reúne presencialmente na igreja, no templo. Nesse tempo de isolamento, talvez muitos de vocês já estejam quase no seu limite. E se a sua oração já estiver sendo Maranata, ora vem, as reuniões no templo novamente, eu quero te dizer que você precisa investir mais no cuidado de si mesmo, no cuidado do seu espírito, na sua prática devocional de oração, de leitura bíblica, de meditação e de relação com Deus, porque Deus confiou a você o seu espírito, o espírito de vida. E é ali que você precisa cuidar da vida que Cristo te deu. O cuidar de si mesmo, como um chamado para a liberdade, envolve cuidar da nossa alma. Envolve cuidar da nossa alma. Não há como descrever ou definir a nossa alma de maneira conclusiva. Ela é parte de nós que sente, ela é aquela parte de nós que sente, tem prazer, anseia e chora, deseja e quer. Nossa alma é composta de emoções, paixões e sentimentos. Esse aspecto de quem somos precisa de atenção e cuidados. Na maior parte do tempo, nós negligenciamos a alma. E o psicólogo e teólogo Thomas Murray, ele escreve: o grande mal deste século, implícito em todos os nossos problemas, que afeta tanto individualmente como socialmente, é a perda da alma. Quando é negligenciada, a alma simplesmente não vai embora. Aparece sintomaticamente em obsessões, vícios, violência e falta de significado. É por isso, queridos, que nesse tempo de isolamento, as pessoas em casa estão revelando sintomas da sua alma. Estão revelando sintomas, às vezes de forma branda, às vezes de forma agressiva, às vezes em forma de ansiedades, comendo muito mais do que o normal. E há muitos memes na internet já brincando com isso, né? De que após a quarentena as pessoas sairão rolando pelas ruas, né? Nós brincamos com as nossas tragédias, nós brincamos com a nossa história de dor, nós brincamos com a nossa incapacidade de cuidar da nossa alma. Quando ela não é cuidada, nossa alma encontra maneiras de mostrar suas carências. O que fazer?
É preciso se interessar pela nossa alma. É preciso se interessar pela sua própria alma. Cuidar de si mesmo é criar espaço em nossa vida que tem a ver com encontrar tempo para relaxar, para ter prazer, tempo para experimentar as palavras do salmista no capítulo 16, verso 11, que diz: Tu me farás, Senhor, ver os caminhos da tua vida. Tu me farás ver os caminhos da tua vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra há delícias perpetuamente. Queridos, por que não temos visto os caminhos da vida? Porque em meio à correria a vida passa. Porque nós não temos experimentado na presença de Deus plenitude, porque nós estamos inconscientes da presença de Deus. Porque à direita, na presença do Senhor, nós não temos experimentado delícias, nós não temos experimentado o sabor da vida, a alegria que a vida pode dar, porque nós vivemos a síndrome do next, a síndrome do próximo. Nós estamos sempre pensando no próximo passo, a próxima atividade, a próxima agenda. Cuide da alma, como aquele que vive mais próximo do coração do que do conflito com ele. É interessante como que o conflito com o nosso coração, ele tem muito mais espaço e proeminência na nossa vida. E a gente raramente pensa no que nós gostamos, onde a nossa alma sente mais prazer, onde ela se sente mais plena, mais completa, mais satisfeita. As mulheres têm uma sensibilidade talvez um pouquinho mais aguçada para isso do que os homens. Então, as mulheres podem encontrar prazer em atividades que normalmente a gente não dá muita atenção. Plantas, um artesanato, tantas outras. Mas os homens também precisam fazer essas perguntas para si mesmos, né? O que me dá prazer? Onde eu me sinto mais pleno, mais satisfeito? E comunicar isso em casa, com os filhos, com a esposa, ouvir também quais são as preferências deles, né? É possível, queridos, encontrarmos prazer numa ou noutra atividade que seja insignificante para o outro, ou o outro encontra prazer em atividades que para nós parecem ser insignificantes e carecem de respeito. Descubra um prazer lícito e ele o ajudará a cuidar da sua alma. Agora, cuidar de si mesmo como um chamado para a liberdade envolve, por último, cuidar do nosso corpo. A nossa alma e espírito habitam um corpo. Nessa vida atual, não existimos separados do corpo. Você pode não apreciar algum aspecto da sua aparência, ou talvez você já desejou fazer mudanças no seu corpo para ficar parecido com aquilo que você gostaria que fosse. Contudo, o corpo é uma criação milagrosa e maravilhosa. O salmista, no Salmo 139, diz que de maneira assombrosa o Senhor nos criou e ele já sabia qual a aparência que cada um de nós teríamos. Agora, pense apenas no aspecto do funcionamento do corpo. Isso poderia nos deixar atônitos. Por que você tem um corpo? Porque Deus nos fez com corpos. O apóstolo Paulo diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Queridos, a vida espiritual e a vida do corpo não são opostos entre si, são, na verdade, inseparáveis. No livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, o demônio superior, ele orienta o seu subalterno a tentar persuadir o cristão a acreditar que o corpo é algo inconsequente. E ele escreve: no mínimo,
eles podem ser persuadidos, eles quem? Os cristãos, podem ser persuadidos de que a posição do corpo não faz diferença nas suas orações, pois constantemente se esquecem, e você, o subalterno, o pequeno diabo, deverá lembrar-se sempre de que são animais, e tudo que seus corpos fazem afeta suas almas. Já a nossa alma, queridos, ela é afetada pelo que fazemos com o corpo. É importante que nós cuidemos dele. Como? Como? Tratando bem, comendo de maneira mais saudável, buscando realizar algum tipo de exercício físico, uma caminhada, para aqueles que podem e devem. Com certeza todos precisam, mas alguns precisam saber se estão liberados em termos médicos para isso e realizar o descanso regular. Eu quero enfatizar que Deus se alegra em ver seus filhos buscando algum tipo de cuidado para o seu corpo, que é o templo, que é a morada de Deus. Eu quero partir para um desafio final nessa manhã. Cuidar de si mesmo pode ser encarado por você como um chamado para a liberdade. Somente você e eu somos responsáveis em criar espaços na nossa vida e na nossa rotina para o descanso e o encontro com Deus e conosco mesmos. Imagine que revolução aconteceria se a nossa igreja recebesse o princípio do Shabat como uma pausa para a gente descansar, para a gente se alegrar, para a gente contemplar e perceber a presença de Deus agindo em nós. Esse não é um sermão para você seguir 3 ou 4 passos para uma vida saudável, mas é um chamado de Deus para mim e para você, queridos, para abrir tempo, abrir espaço na nossa vida para que Ele possa entrar, para que Ele possa fazer parte. Sem a presença e o poder de Deus, nós não podemos cuidar de nós mesmos. Como seria a nossa vida se esse despertar da palavra de Deus encontrasse em nós disposição para começar nessa semana? O que você fará com esse sermão amanhã, segunda-feira? Nessa semana, uma caminhada matinal. E nessa caminhada matinal você também pudesse incluir a contemplação, contemple a criação de Deus, contemple as árvores, ouça os pássaros. Você pode também incluir na sua caminhada matinal a meditação. Você pode sair para caminhar com um texto bíblico na cabeça, um texto bíblico no coração, um texto bíblico na mente, e deixar que o Espírito Santo fale com você. Como isso levaria você e cada um de nós para mais perto de Deus e para mais perto dos seus caminhos? Você já imaginou como isso traria para nós benefícios e mudanças? Novamente, dê o primeiro passo, mas dependa totalmente do Espírito Santo. Jesus já nos lembrou: sem mim nada podeis fazer. Queridos, não apenas imaginemos, mas oremos para que o cuidar de nós mesmos seja um desejo e uma obediência que Deus pode dar para aqueles que o buscam de todo o coração. Para aqueles que desejam de todo o coração, trazendo saúde no espírito, na alma e no corpo de cada um de nós, fazendo-nos igreja mais saudável, fazendo-nos pessoas mais saudáveis, fazendo-nos famílias mais saudáveis. Não famílias perfeitas, mas famílias mais saudáveis, para a glória de Deus. Eu quero convidar você para a gente orar,
pedindo que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê esse desejo, nos dê essa busca, nos dê essa abertura e essa liberdade de escolher cuidar de nós mesmos na dependência dele. Pai, nós sabemos, ó Deus, que incluir na nossa vida espaço para o descanso, pausas para estar diante do Senhor e consciente da Tua presença, espaços para nos rejubilar, nos alegrar e contemplar, é impossível sem a ação do Teu Espírito em nós. É impossível nós transformarmos isso numa regra e a partir de uma lei provocar mudança em nós. Somente o Teu Espírito que habita em nós pode nos dar desejo, pode nos colocar numa nova dinâmica e pode nos convidar a essa liberdade de tomar decisão. E nesse desejo, Senhor, abençoar a nossa decisão e abençoar o nosso esforço, para que de fato, Pai, o Senhor seja o primeiro na nossa vida, o Senhor tenha espaço na nossa vida, o Senhor seja presente na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para nós ouvirmos uma música. Poderoso, meu Senhor, me
Graças a Deus pela palavra desafiadora para nós. Estamos chegando ao final do nosso culto. Teremos agora uma oração de intercessão. Coloque-se diante de Deus, né, para participar desse momento agora. Se você tem algum pedido. Queremos também informar que todas as terças-feiras e sábados, às 7 horas da noite, às 19 horas, pelo Facebook, nós temos tido uma live de oração. O pastor tem conduzido uma live, um momento em que ele passa orando, e você, se tiver algum pedido, você pode entrar lá e colocar o seu pedido. Tem sido momentos bastante edificantes, abençoadores. Então, junte-se a nós, entre todas as terças e sábados, às 7 da noite, lá no Facebook da igreja, e participe também desse momento de oração. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós não sabemos qual é a situação dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos assistem agora, Pai. Cada um tem a sua situação em particular, Pai. Uns estão levando de boa, tranquilamente, essa situação de confinamento, Pai, de isolamento social, mas outros têm tido mais dificuldades, é verdade. Cada família, cada pessoa age de uma forma. Outros estão com seus empregos garantidos, outros tiveram as suas rendas diminuídas, outros perderam as suas rendas. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar a vida da Tua igreja nas Tuas mãos, queremos colocar a vida do Teu povo nas Tuas mãos, Pai. Pedimos que o Senhor intervenha sobre as nossas vidas, Pai, e ajuda-nos, Pai, a confiarmos totalmente em Ti, Pai. Esse momento não tem sido fácil, Pai, temos vivido um momento de crise no nosso país, no mundo, Pai. Momento de crise financeira, de crise de saúde, Pai, de crise na política, Pai. Tantas coisas difíceis têm acontecido, tudo ao mesmo tempo, Senhor. E nós estamos passando por isso, Pai, mas queremos Te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Mas nós queremos interceder pela vida de todos agora que nos ouvem, Pai, aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade financeira, Pai, que o Senhor venha, traga o sustento para essas pessoas, Pai, que nós também, o corpo de Cristo, a Tua igreja, Pai, como instituição, possamos também participar da vida dos nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade e nós possamos ajudar uns aos outros, Pai, nós possamos orar uns pelos outros, mas também agir, Pai, e ajudar uns aos outros, Pai. Ó Deus, abençoe aqueles que porventura perderam as suas rendas, Pai, que são autônomos ou que perderam seus empregos, ficaram desempregados. Ó Deus, tem misericórdia da vida dessas pessoas, Pai, que nada falte no lar da vida dessas pessoas, Pai. Aqueles que estão em situação de enfermidade, Pai, nós pedimos também que o Senhor intervenha sobre a vida dessas pessoas, Pai, que o Senhor traga alívio para a dor dessas pessoas, traga a cura para a vida dessas pessoas, Pai. Pedimos por aqueles que fazem parte do grupo de risco, Pai, Senhor, nesse momento que precisam ficar se resguardando de uma forma bem rigorosa, Pai, para não se contaminar com esse vírus. Nós também pedimos que o Senhor dê paz a essas vidas, a esses corações, dê tranquilidade a eles, Pai. Sabemos que isso vai passar, mas que o Senhor nos tranquilize, Pai, que o Senhor nos dê paciência e traga tranquilidade aos nossos corações. Traga alegria, Senhor, aos nossos lares, traga paz aos nossos lares, Pai, que esse momento de confinamento não seja um momento de brigas ou de lutas dentro das casas, Pai, mas que seja um momento e uma oportunidade para as pessoas também aprenderem a viver umas com as outras, aprender a viver como família, aprender a viver como igreja dentro de casa, Pai. Ó Deus, que nós aproveitemos também essa oportunidade para nos achegarmos mais a Ti, para termos mais intimidade contigo, Pai. Nos abençoe, Pai. Abençoe o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós então estamos encerrando hoje, mais um culto, graças a Deus. Receba, pois, a bênção do nosso Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Ouçamos agora mais um cântico e tenhamos uma boa semana em nome de Jesus. Amém.